Ei, me fala uma coisa, será que falar em línguas estranhas é para os nossos dias? Será que existe um passo a passo para eu poder falar em línguas na atualidade? Afinal de contas, quem pode falar essa língua estranha? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Tua Obra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem um vídeo novo aqui, e aí você se inscrevendo, você se torna um aluno oficial aqui do nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque eu leio todos os comentários, tá bom? Porque isso é muito importante. Curta, comenta e compartilha. A lição de número 5, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Afinal de contas, eu posso falar em línguas estranhas hoje? Existe um passo, um método para eu conseguir falar línguas estranhas? Afinal de contas, quem é que pode falar línguas estranhas? Será que eu posso falar somente na igreja dos crentes? Ou em outras comunidades que não sejam evangélicas, por exemplo, na igreja católica, podemos falar em línguas estranhas? Lá também se recebe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. É isso que nós vamos entender um pouquinho aqui, tá bom? Tópico primeiro, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Ponto 1, o chamado abrangente de Jesus. Aqui eu quero focar quais são as condições para eu receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa entender o seguinte, tá? Eu parto do princípio que eu acredito na língua estranha hoje, tá? Eu acredito no atuar, na manifestação do Espírito Santo em falar línguas estranhas na atualidade, tá bom? Então, se eu creio, se a Bíblia me dá esse respaldo, quais são as pré-condições ou os requisitos, o passo a passo para eu falar em línguas estranhas hoje? Presta atenção, a Bíblia não tem nenhuma receita, anota aí. A Bíblia não tem nenhuma receita. Por quê, Fábio? Porque isso, falar em línguas estranhas, é relacionamento. Tá? Primeira coisa, é um relacionamento. Então não existe um passo a passo. É um relacionamento. Pessoas vão se relacionando e conforme vão se relacionando, as pessoas vão se, entre aspas, se beneficiando, tá? De benefícios, é claro, dessa pessoa que eles estão se relacionando. E um dos benefícios é o ato de falar em línguas estranhas. Mas algumas coisas eu preciso deixar bem claro aqui. Por exemplo, uma pessoa que não passou pela experiência da salvação, ele pode falar em línguas estranhas? Não, ok? Não. O batismo com o Espírito Santo ou falar em línguas estranhas, necessariamente a pessoa precisa passar pela experiência da salvação. Ponto. É simples assim, tá? Um outro requisito, tá? Não é só para falar em línguas estranhas, é para receber qualquer benefício de Deus. Embora que aquilo que nós recebemos é de graça, é graça, não é mérito humano. Nós precisamos entender isso. Mas por que eu preciso obedecer a Deus? Porque é um princípio para eu me relacionar com Ele. Então, primeiro ponto, eu preciso passar pelo processo da salvação. Tá? A segunda ideia, ou um outro princípio, é o princípio da obediência. Tudo eu preciso partir do princípio da obediência, tá? Tudo eu preciso passar pelo princípio da obediência. E o terceiro princípio é o princípio da santificação. Por quê, Fábio? Porque santificação é um processo contínuo. Eu nunca paro de me santificar, porque é ela que me faz eu entender
que eu preciso sempre melhorar o meu relacionamento com Deus. Então a santificação é um processo contínuo, é um processo de evolução, é um processo de crescimento, de maturidade. Então é dessa forma que eu vou conseguir receber essa dádiva de Deus, que é o ato de falar em línguas estranhas. Para quem que é o batismo com o Espírito Santo? É só para crente? Só para católico? Só para quem está dentro da igreja? Para quem que é, afinal de contas? É por um tempo específico? Leia na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso de número 39. Diz assim: Pedro acaba de pregar o evangelho, acaba de acontecer a manifestação das línguas estranhas, e Pedro vai explicar, tá? Ele vai pregar, ele vai explicar o que acabou de acontecer. Nessa explicação, ele mostra para quem, tá, pode receber, ou para que época específica é esse manifestar, que acabou de acontecer lá na época dele. Olha o verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Aí ele vai falar o seguinte, olha como ele começa. Pois para vós outros é a promessa. Então ele quer dizer o seguinte, olha, a promessa é para várias pessoas. Agora eu vou esmiuçar para quem são essas pessoas. Aí ele começa dizendo para, tá? É direção para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, aí ele vai explicar quem que é esses que estão longe. Aí ele vai explicar para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Pedro diz, olha, a promessa diz respeito a vocês que estão aqui, aos vossos filhos. Então, é para nós que estamos tendo essa experiência em Atos dos Apóstolos, Pedro estava dizendo, para as nossas gerações, para os nossos filhos, a nossa descendência há de receber esse mover. E para todos que estão longe. E aí esse longe, ele diz quem são esses que são os longe. São todos quanto aqueles que o nosso Senhor chamar. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ainda não acabou. Existem muitas pessoas que Cristo vai chamar. E se ele chamar, não importa o tempo, a promessa de Joel 2, do capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo, é também para eles. Então, é para nós, é para os nossos filhos e é para todos aqueles a quanto Cristo chamar. Ponto 3, o engano dos cessacionistas. O que é cessacionista? A palavra vem da esse termo vem da palavra cessar, terminar. Existe uma linha teológica, uma corrente teológica que acredita que esse mover do Espírito Santo, incluindo o ato de falar em línguas estranhas, foi apenas para a era apostólica, esse período bíblico. É assim que eles acreditam. Nós não acreditamos que esse fenômeno sobrenatural ele cessou na era dos apóstolos. Nós entendemos que após a era apostólica e até nos dias de hoje, todos os dons espirituais, incluindo o falar em línguas estranhas, está na atualidade. Então, primeiro ponto, os dons não cessaram. Aonde você me prova isso, Fábio? Primeiro ponto na Bíblia, eu acabei de ler, capítulo 2, verso 39, Pedro vaticinou, Pedro estava profetizando, ele estava dizendo, afirmando, que todos quanto Cristo chamasse, iria receber, ou poderia receber essa manifestação. Tá? Então, ele diferenciou isso daqui, tá? Ele diferenciou nós, vossos filhos e uma geração futura. E todos quanto Cristo chamar. Então, ele estava enfatizando que gerações posteriores, todos quantos Cristo chamasse. Por exemplo, eu não fui chamado? Vocês não foram chamados? Então, essa promessa é para nós. A Bíblia é verdadeira. E depois da era apostólica, depois que o último apóstolo morreu, o apóstolo João, existem relatos
ainda do segundo, terceiro, quarto século de homens que falaram em línguas. É claro que não teve uma explosão. É claro que isso não fazia parte da comunidade inteira, mas há registros históricos de alguns homens, mulheres, de algumas pessoas que falavam em língua, que tinha esse manifestar. Nós temos relatos, por exemplo, no século 14, 15, 16, de pessoas que falaram em línguas estranhas. Nós temos relatos, por exemplo, na Reforma Protestante, de homens que falaram em línguas estranhas. É claro que a explosão disso aconteceu no 1800, no finalzinho de 1800 e no início de 1900. É claro, é óbvio que esse mover ganhou uma grande proporção nesses anos, mas esse período de anos, vamos falar assim, cerca de 1700 anos, teve manifestar esporádico da ação do ato de falar em línguas estranhas. Então, por isso que essa teologia do cessacionismo, nós particularmente não acreditamos. Respeitamos, mas não acreditamos. Tópico segundo, o dinamismo da igreja apostólica. Agora a igreja está falando em línguas estranhas. A igreja agora ela é avivada por esse fenômeno chamado línguas estranhas. Ponto 1, a igreja nasce avivada. Presta atenção. A igreja, eu sei que você aprendeu isso, a igreja não nasce em Atos dos Apóstolos. Eu vou repetir, a igreja não nasce em Atos dos Apóstolos. Você lê a Bíblia, não existe essa informação. Isso é uma convenção teológica para determinar um dia exato do nascimento da igreja. Mas Cristo vivo, ele disse o que para Pedro? As portas da igreja não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro fazia parte da igreja? Já. Os apóstolos faziam parte da igreja? Já. O que Cristo veio fazer? Implantar o que? O reino. Ele já estava aqui. Ele disse para Pedro, presta atenção, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando ele fala para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Pedro não pergunta o que é igreja. Se Pedro não pergunta o que é igreja, já entendia-se o conceito de igreja. Eu não vou explicar aqui, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Vocês sabiam que o termo igreja já existia no Antigo Testamento? Então esse conceito não era novo para a cultura judaica. Eclésia não era novo. Essa ideia de tirar alguém para fora. Eu vou explicar então aqui. O que é igreja? É tirar para fora, tá? Ou seja, alguma coisa está aqui, eu tiro desse grupo e coloco à parte. Isso é igreja. Eu ajunto, é muito perto do conceito de santo, tá? É muito perto do conceito de santo. Então o que é eclésia? É um agrupamento de pessoas, mas em um lugar separado, com um propósito separado. É por isso que esse ajuntamento só pode ser formado por pessoas santificadas, pessoas separadas para um propósito, não pessoas perfeitas, pessoas separadas. Então esse grupo de pessoas que estão aqui, esse ajuntamento, chama-se eclésia ou eclesia. Isso já existia no Antigo Testamento. Então Pedro não pergunta, o que é igreja? Me explica o que é igreja. Ele, sendo judeu, já conhecia o termo igreja, porque o papo com Pedro foi em hebraico. O papo de Pedro foi em hebraico. Então ele já sabia o que era igreja. Então a igreja não nasce em Atos dos Apóstolos. Isso é uma convenção teológica. Fábio, o que acontece então no livro de Atos dos Apóstolos? Acontece o que? O cumprimento de uma profecia sobre esse tempo específico. O que é igreja? É o ajuntamento de judeus com gentios. Ou seja, quando judeus e gentios se reuniram, se juntaram, houve o que? Um derramar do Espírito. Porque a profecia diz que o Espírito tinha que vir sobre todas as pessoas. E essa ideia de todas as pessoas é sem distinção. Então, até então, quem fazia a maior parte de grupo, vamos dizer assim, da igreja, era a começa judaica.
em Atos dos Apóstolos, se torna uma igreja misturada, uma igreja gentílica, tá? Os gentios com os judeus se agrupam. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso de número, deixa eu encontrar aqui, no verso número 11, olha o que diz, tanto judeus como prosélitos. O que é um prosélito? É um gentio que se converte ao cristianismo, ou um gentio que se converte ao judaísmo. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Então a descida do Espírito Santo foi para dar aquele impulsionamento para isso que Cristo chamava de igreja. Para aquilo que Cristo chamou de igreja, que era a igreja dele, o povo separado para fazer uma tarefa para ele. Ele deu o quê? Ele deu um power, ele deu poder para esse povo, ele deu ferramentas. Então, no dia de Pentecoste, foi o dia da inauguração, onde todas as ferramentas estariam disponíveis para nós fazermos a sua obra. É isso o que significa, tá? A igreja nasce, então. Então a igreja nasce. Aqui não, ela já existia, mas é onde todas as ferramentas agora estão disponibilizadas para todos aqueles que fazem parte da igreja. Então é tão interessante que a igreja nasce, ela já existia, mas aí toda coisa que nasce, não nasce da noite para o dia, precisa de um geramento, precisa ser gerado. Então a igreja, ela está sendo gerada. Então Cristo morre, a igreja, ela entra num processo de geração, ela entra num processo de desenvolvimento, ela está num processo. E esse processo envolvia o quê? Oração, comunhão, relacionamento com Deus. Após esse relacionamento com Deus, acontece o quê? A descida do Espírito Santo. Olha que interessante, porque o Espírito Santo, a profecia de Joel, se cumpre no dia de Pentecostes. Quando eu falo Pentecoste, tira da sua cabeça o pula-pula, o grito, o espetáculo, tira, tá? Nossa igreja hoje é uma igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? Barulhenta. O que é uma igreja pentecostal? Que tem pulo, que tem grito, que tem berro dentro dessa igreja. Então, a igreja pentecostal não significa uma igreja que tem pulo, grito, berro. Não é uma igreja barulhenta. A palavra Pentecostes aqui, presta atenção. O que os judeus estavam comemorando nesse dia? Pentecostes se comemora, uma das coisas que eles se comemoram, o recebimento da Bíblia. Foi para eles entendem que foi o dia que Deus deu para Moisés os mandamentos. Então eles iam comemorar todos os anos o dia do recebimento da Torá. Então o que eles estavam aqui glorificando, exaltando, festejando? Que Deus tinha dado a Bíblia para eles. Então qual é a ideia que eu preciso entender? Enquanto eles comemoravam, enquanto eles se alegravam, eles celebravam pelo recebimento da Bíblia, desceu o Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo? Que não existe descimento, não existe derramamento do Espírito se não tiver alegria pela palavra. Eu só consigo receber do Espírito se eu tenho a alegria da palavra, se eu festejo essa palavra. Se não existe festa nessa palavra, não pode ter festa dentro de mim. O Espírito Santo não desce, não se manifesta. Então, Pentecostes é recebimento, festa de alegria pelo recebimento da Torá por Moisés. Então, o princípio é simples, prático e objetivo. Eu glorifico por essa palavra, o Espírito Santo desce sobre mim. Precisa ter palavra para ter movimento do Espírito Santo dentro de nós. Agora a igreja nasce, tá? Entre aspas, assim, ela recebe essas ferramentas. Então, como ela nasce, ela recebe essas ferramentas, ela precisa se manter. E como que ela ia se manter? Aí eu preciso ir para Atos capítulo 2 e o verso 41. Então, eu recebo, mas agora eu tenho que manter. Como que eu mantenho? Verso 41 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí essas pessoas tinham que manter a viva essa chama. Então a ferramenta veio, agora como que eu mantenho?
Trazendo para os nossos dias, eu fui avivado, Fábio. Como eu mantenho esse avivamento? Verso 42. E perseveravam. Primeiro verbo, perseveravam. No quê? Querido, presta atenção. Tem que ter perseverança. Perseverança envolve dor, foco, disciplina. Eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Eu preciso dar um passo todos os dias. Porque isso é meu propósito de vida. Perseverança é quem tem propósito. Perseverança é quem sabe aonde quer chegar. Então eles perseveravam no quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa doutrina? Doutrina não é uso e costumes, não são dogmas de homens. Doutrina que não são dos apóstolos, mas são os ensinos dos apóstolos baseado na pessoa de Cristo. Então são os ensinos apostólicos, aquilo que eles aprenderam de Cristo. Ou seja, então o que eles perseveravam aqui? No estudo bíblico, nos princípios das Sagradas Escrituras. Para ter avivamento, quando eu recebo avivamento, eu preciso manter esse avivamento. Como? Perseverando no quê? Na doutrina, ou seja, isso reflete a palavra. Eles perseveravam o quê? Na comunhão. O que é comunhão aqui? É relacionamento entre irmandades. Lembra que na primeira ou na segunda aula, eu acho que foi na primeira aula, eu disse que não desce avivamento, que não tem avivamento se não tiver intercessão? Lembra que eu li 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? A palavra entre orar e buscar, que eu fiz essa diferenciação. Orar é interceder. Olha aqui o princípio comunhão, koinonia. Não adianta ficar falando também em grego, é koinonia. O que é koinonia? Koinonia é irmandade, é quando você se importa com o próximo. Olha o que Paulo diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Cá entre nós, como eu consigo chorar com alguém que está chorando, se eu não crio um vínculo, se eu não abraço, se eu não me relaciono, se eu não pergunto, se eu não estou perto? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Tem que ter irmandade. Nós chegamos na igreja, cumprimentamos, e aí, meu irmão, tudo bem? Nós não somos irmãos. Nós estamos tão acostumados a falar essas palavras que, na verdade, não somos irmãos. Fábio, mas nós participamos da família de Deus. É igualzinho, tem irmãos que são de sangue, mas não são irmãos na essência da palavra. Nós somos irmãos por fé, mas na essência da palavra, na prática dessa palavra, não exercemos comunhão. E aí ele diz: o que eu vou perseverar agora? No partir do pão e nas orações. O que ele está querendo dizer? Qual é a diferença entre comunhão e partir do pão? Eu só consigo repartir o pão se eu crio um relacionamento primeiro. É por isso que ele não diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Porque antes de ter o partir do pão, eu preciso criar um relacionamento. Porque eu só vou compartilhar com quem eu me relaciono. Eu preciso ter relacionamento. Aí acontece o quê? A divisão, o partir do pão. Ou seja, eu não guardo as coisas para mim. Por exemplo, é pecado ser rico? Claro que não. Pecado é você acumular para si. Mas eu querer ter dinheiro não é pecado. Ou seja, olha que interessante, eu posso ter dinheiro, eu posso ter muito dinheiro. Para mim, é aí que está o pecado. Para que eu vou precisar de tanto dinheiro? Porque aí eu vou repartir. Porque aí eu vou ajudar as outras pessoas. Como que eu vou ajudar se eu não primeiro me ajudar? Então esse conceito é muito interessante observar também, tá? Voltando aqui para a lição, então a ideia de comunhão é isso: eu crio relacionamento, agora eu vou repartir aquilo que é meu, porque eu não posso ficar comigo apenas, ser egoísta. Eu preciso doar, repartir aquilo com as outras pessoas. E depois ele termina falando sobre a oração. Por quê? Porque a oração mantém tudo isso. A oração, ela me mantém na palavra, ela me mantém na comunhão com as pessoas e ela me mantém distribuindo, repartindo aquilo que é meu, porque a oração é o fôlego da alma. Olha o verso de número 43. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos? Como que eu mantenho esse avivamento? Depois que eu fiz tudo isso, aí eu prego a palavra, eu vivo a palavra, é inevitável acontecer o quê? Sinais e maravilhas. Essas coisas vão começar a acontecer no meio da igreja, tá? Verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Pedro, na verdade, Lucas está narrando o que aqui? Ele está narrando o que a igreja praticava, o verso 42. Olha, essa igreja realmente não era apenas de teoria. Eles viviam, todos criam, e os que criam andavam juntos. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa se relacionar, ter amizade com qualquer tipo de pessoa, mas andar junto somente com quem você acredita, que tem a mesma fé contigo. Você não pode caminhar junto. Quando eu tô falando caminhar junto, é together, é você estar colado com essa pessoa. Se a pessoa pensa diferente de você. Pensar diferente, o que eu estou querendo dizer, é o seguinte, não tem o mesmo objetivo seu. Ou seja, a ideia aqui é colado, é viver embaraçado, viver junto, é não se divorciar de forma alguma. Você está entendendo? É essa a ideia. Ou seja, olha, é muito interessante, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Aí ele vai explicar no verso 45 o que é esse tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Presta atenção, à medida que alguém tinha necessidade, eles não saíam distribuindo, eles olhavam quem tinha necessidade. Então, ou seja, eles não ficavam à mercê, eles não ficavam, eles não se importavam com as outras pessoas. Isso que é o avivamento. Avivamento nunca é para si, sempre é para o outro, tá bom? Tópico terceiro, o ministério ungido para os dias atuais. Ponto 1, na unção do Espírito Santo. Todo pregador, quando ele prega, precisa acontecer alguma coisa? Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu, no início do meu ministério, já fiquei muito frustrado justamente por causa disso. Porque eu pregava e eu não via o que as pessoas me falavam que eu tinha que ver numa pregação. Eu nunca vi cego ver, nunca vi um aleijado sair andando. Eu nunca vi isso daí. Então, entenda o que eu vou te dizer. Toda vez que você prega a palavra, qual é o objetivo da pregação da palavra de Deus? É de renovar a alma do ser humano. É aquele ser humano pegar aquela palavra e aquela palavra mudar a história dele. O problema dessa visão é que nós criamos pregadores, nós criamos pessoas do aqui e do agora. Parece que a mensagem só teve efeito naquele momento. Isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é lançada, mas ela só volta para Deus depois que faz aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz que a palavra de Deus pregada ou enunciada, falada, lida, não importa de que jeito, postada hoje na internet, ela é como um martelo, ela bate, bate, bate até que ela quebra a pedra. Então presta atenção, você está pregando a palavra e você não está vendo um efeito naquele momento. Você precisa continuar pregando a palavra. Olha para Jeremias. Jeremias pregou, ele não viu êxito, vamos dizer assim, da sua mensagem. Mas ele foi um profeta do Senhor. Vários e vários homens pregavam e não viam, vamos dizer assim, resultados majestosos e imponentes da sua mensagem. Então, tira isso da sua cabeça. Eu preciso pregar, eu preciso ver curas. Não, porque lembra que o Espírito deu ferramentas? E talvez você não tenha esse ministério. Hoje, eu acabo de pregar a minha mensagem, eu entrego o microfone para o pastor. Eu não fico lá chamando pessoas para orar, porque isso não é o meu ministério. Eu não faço isso. O que eu faço, o que ele me deu, o que eu consigo fazer bem, é expor a palavra. Eu exponho a palavra, eu entrego o meu microfone. E quem tem outros ministérios vai agora fazer aquilo que lhe apraz. Vai chamar pessoas lá na frente, vai
Enfim, ele vai fazer aquilo que Deus colocar no coração dele ou aquilo que ele é chamado para realmente fazer. Então eu preciso entender isso. O pregador não precisa ser usado em todos os tipos de dons, tá? Tira isso da sua cabeça. Tem que pregar a palavra, porque quem faz é ele, não é você. Isso que eu preciso entender. Ponto 2. O autenticado por Deus. Presta atenção. Eu prego e não tenho sinais. Volto a repetir. Isso não é responsabilidade sua. Você precisa apenas pregar. O sinal vai acontecer se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Segundo ponto. Talvez não é ministério seu. Você só prega. Você não tem... Deus não te usa nesse ministério. Você não precisa, então, ficar triste por causa disso. Então, tira isso da sua cabeça. Não é porque pessoas estão pregando e sinais estão acontecendo, porque eu tenho certeza que quando você prega a palavra, está acontecendo sinais dentro da alma do ser humano. Talvez você não está vendo, não é sinais físicos. São sinais internos de transformação de vida de pessoas. Ponto 3, glorifica a Cristo. Então, o ministério ungido, qual é o ministério ungido para hoje? É um ministério que glorifica a Deus. Querido, presta atenção. Tudo aquilo que eu faço, tá? Eu preciso fazer para a glória de Deus. Todos os meus talentos é para a glória de Deus. É tão interessante que, olha o que João diz no capítulo 16, no verso 13 ao verso 14, que o Espírito Santo viria. É tão interessante que o ministério do Espírito Santo não é um ministério de autopromoção, mas o ministério do Espírito Santo é apresentar a obra de Cristo, é manter vivo a pessoa de Cristo nos nossos corações. Então o Espírito Santo tem a capacidade ou a missão de apresentar Cristo. Então o Espírito Santo, ele vem atrás, mostrando Cristo para as outras pessoas. Então eu preciso ter essa consciência. Eu sou apenas uma ferramenta que vou levar outras pessoas para Cristo. Eu apresento Cristo, eu mostro Cristo para as pessoas com a minha vida. Então a minha vida tem que refletir a pessoa de Cristo. É isso que a igreja precisa entender. Então a igreja não precisa fazer espetáculos, ela não precisa mostrar que ela é grande, poderosa, rica, soberba, que tem aviões, que tem isso, aquilo, não. Ela precisa apresentar Cristo e esse crucificado. Isso que é o verdadeiro avivamento da igreja. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.